Alemanha e Paraguai, Holanda e Marrocos. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol internacional dessa segunda-feira, dia 29 de junho. Beleza? Então já vamos lá. Vai ter de principal no futebol internacional esses dois jogos. Tem mais algumas ligas aqui que eu vou passar por elas também, mas lógico, o principal é a Copa do Mundo. Então vamos começar com a Alemanha e Paraguai. Jogo às 5h30 da tarde. Você tá vendo ali, vai ter o jogo do Brasil também, mas o jogo do Brasil eu vou comentar no 21 Futebol Clube, que é o meu canal sobre futebol, já fica essa futebol brasileiro, né? Então já fica essa sugestão. Olhando aqui para a Alemanha e Paraguai, é uma Alemanha que passou em primeiro, grupo onde ainda tinha o Equador, Costa do Marfim, Curaçao. A Alemanha até perdeu o último jogo contra o Equador, mas era um jogo em que o foco maior e a importância maior da partida era muito maior para o Equador. O Equador precisava obrigatoriamente da vitória, em contrapartida para a Alemanha não valia de nada. Tanto é que perdeu e passou em primeiro, da mesma forma. Já o Paraguai passou na última rodada após empatar com a Austrália, jogo que gerou bastante polêmica, porque, por exemplo, se o Paraguai joga para vencer e vence, o Paraguai, ao invés de enfrentar a Alemanha, enfrentaria a Austrália. E aí é outra parada. Se você pegar a Austrália, você tem muito mais chance de passar de fase do que pegar a Alemanha. Então esse sentimento de faltou mais coragem para a seleção paraguaia. Esse é o sentimento que fica para o Paraguai por tudo que foi o jogo contra a Austrália. O pior jogo da Copa do Mundo, 0-0, horroroso, ninguém queria jogar. A Austrália passou em segundo, o Paraguai passou em terceiro. Se o Paraguai vence, passava em segundo e pegava o Egito, o que seria uma vida muito mais fácil para a seleção paraguaia. Eu falei que ia pegar a Austrália, né? Ia pegar o Egito, que é o adversário da Austrália. Então o Paraguai bobeou, né? Era só ter vencido da Austrália. Tem aqui as prováveis escalações que aqui tá dando, ó. Neuer no gol, aí o Raum e o Kimmich nas laterais, dupla de zaga com Jonathan Tah e Rüdiger. E aqui da projeção inicial da Copa do Mundo da Alemanha para cá já mudou a metade da linha de zaga, né? Porque o Nathaniel Brown, se eu não me engano, sentiu, ele já não jogou contra o Equador. Não sei o que aconteceu direito, não vou falar muito porque eu de fato não sei o motivo dele não ter jogado o último jogo e não estar constando aqui como provável. Deve ter sentido. Ele que tá fechando com o Bayern de Munique, inclusive, estava fazendo uma grande Copa, o Nathaniel Brown. E na zaga perdeu o Schlauterbeck lesionado, e aí o substituto dele foi o Rüdiger. Segue sendo uma dupla de zaga muito forte com Jonathan Tah e Rüdiger, mas o Schlauterbeck faz muita falta, um zagueiro de altíssimo nível. No meio de campo, Imecha, Pavlovic e Musiala, a base do time até agora, mantida. O Imecha faz uma grande Copa, o Pavlovic bem burocrático, não vejo nada demais nele, é um jogador rápido e esforçado. Mas ele é um jogador ok, não tem nada muito diferencial que eu veja no Pavlovic. E o Musiala, que é um dos grandes craques dessa geração. Lá no ataque, o Wirtz vindo da esquerda para o meio, o Sané aberto pela direita e o Havertz lá na frente. A mudança que eu faria nessa seleção alemã seria tirar o Sané e colocar o Undav. Eu sei que o Undav joga centralizado, então o Musiala eu colocaria mais aberto pela direita, o Undav onde está o Havertz e o Havertz onde está o Musiala. Então o Undav lá na frente, o Havertz de segundo atacante, o Wirtz e Musiala, ambos abertos. O Musiala vindo da direita para o meio, o Wirtz da esquerda para o meio. Acaba que eu acho que o Nagelsmann não quer fazer isso, para ele deixar próximo dentro de campo o Musiala e o Wirtz. E com isso o Sané começa como titular lá na frente. Para o Sané foi importante o gol contra o Equador para dar mais confiança, né? Enfim, mas o Undav merecia ser titular nessa seleção alemã, sempre entra e muda o contexto do jogo da Alemanha. Já a seleção paraguaia, a provável escalação. Tem o Gil, goleiro do Cerro Porteño no gol. Nas laterais, Maidana e Cáceres. 3 zagueiros com Alderete, Gustavo Gomes e Velasquez. O Júnior Alonso não vai jogar, cara. Eu achava que ele faria esse zagueiro barra lateral pela esquerda. Mas aqui tá colocando o Maidana. No meio de campo, com o Enciso, baita jogador do Strasbourg. O Galarza, que foi quem fez o gol contra a Turquia, que foi o gol que basicamente garantiu a classificação do Paraguai. O Cubas, volante, que joga no Vancouver Whitecaps. E o Almiron, que é ex-Newcastle, que joga ali no Atlanta United. Lá na frente está dando como provável o Ávalos. O Paraguai não tem um centroavante fixo, né? Já foi o Sanabria, já foi o Isidro Pita, que está dando o Ávalos como provável. Mas é bem imprevisível esse centroavante do Paraguai. Pode ser o Isidro Pita, pode ser o Sanabria, pode ser o Alex Arce,
que faz uma grande temporada pelo Rivadavia, mas não tem muito espaço na seleção paraguaia, merecia até mais, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui os atacantes reservas. Ó, Sanabria, Alex Arce e Isidro Pita. 3 centroavantes no banco de reservas. Não tem um centroavante titular, são muitas opções, né? Enfim. Então, essa é a seleção paraguaia que não repete time, basicamente. Todo jogo muda a formação. É impressionante. Vamos ver como é que vai ser contra a Alemanha, até que ponto o Paraguai consegue sustentar um 0-0. Essa é a esperança do Paraguai. Segurar um empate em um contra-ataque, uma bola aérea, achar o seu golzinho. Mas é muito provável que a Alemanha passe de fase. O outro jogo da Copa do Mundo é entre Holanda e Marrocos, um jogaço, onde eu enxergo que a Holanda tem um pouco mais de favoritismo, cara. Mas é um duelo muito equilibrado. A seleção marroquina é muito forte, nós brasileiros vimos isso na estreia da Copa, né? Aqui é um jogo de altíssimo nível, muito equilíbrio. A Holanda, que fez uma grande fase de grupos, passou em primeiro e como prêmio pega uma seleção tão forte como é o Marrocos, né? Deu azar. E as outras classificadas desse grupo da Holanda também se deram mal, né? Porque depois da Holanda foi o Japão pegou o Brasil. Depois do Japão foi a Suécia pegou a França. Então desse grupo da Holanda, um pegou o Marrocos, que chegou na semifinal da última Copa do Mundo, um pegou a França, que foi vice-campeã da Copa do Mundo, e a outra pegou a maior campeão da história das Copas do Mundo, como é a seleção brasileira. Quem saiu desse grupo da Holanda se lascou geral. E olha que são 3 seleções fortes, tanto a Holanda, a Suécia, tanto o Japão. Só que pegaram adversários ainda mais fortes, né? Então a provável escalação aqui da Holanda: Verbruggen no gol, aí nas laterais o Dumfries e o Van de Ven. Van de Ven que é zagueiro, mas de tão rápido que ele inicia como lateral esquerdo. E o reserva dele é o zagueiro também, o Aki, do Manchester City. Dupla de zaga com Van Dijk e o Van Heck. O Van Heck aqui já conta no Tottenham, né? Ele acabou de sair do Brighton e ir para o Tottenham. Dupla de zaga do Tottenham tende a ser os dois holandeses, o Van de Ven e o Van Heck. Fora que está trazendo o Senesi, da seleção argentina. O Tottenham melhorando seu sistema defensivo. Acredito eu que o Christian Romero deve ir embora. Para ter trazido o Van Heck e o Senesi, não faz sentido manter os zagueiros que já estavam no plantel. No meio de campo, um meio de campo muito forte, com Gravenberch, De Jong e Reinders. Muito forte esse meio de campo. Lá na frente, o Gakpo, que pela Holanda se transforma. O Brobbey, que faz uma Copa do Mundo incrível, começou como reserva, mas quando ele entrou no time titular contra a Suécia, arrebentou, meteu 2 gols, aí no último jogo contra o Japão fez gol também. O Brobbey entrou muito bem. Ele que é centroavante do Sunderland. No Sunderland briga por posição com o Isidore, da seleção haitiana. E o outro atacante é o Malen, que iniciou essa Copa centralizado. Na Roma ele joga centralizado como esse atacante central. Mas pelo Brobbey ter entrado tão bem, o Malen tá jogando pela ponta direita. E quem virou reserva, deixa eu até mostrar aqui, foi o Crescencio Summerville. Que eu acho difícil permanecer no West Ham, porque tá fazendo uma grande Copa do Mundo também, o Summerville. Só que o time encaixou com o Brobbey lá na frente. Então o Summerville vai entrar na segunda etapa, muito provavelmente. Enfim. Já do lado do Marrocos, provável escalação com... Eita, tá os caras da Holanda ainda. Deixa eu voltar aqui. Aí, agora atualizou. Então no gol o Bono, baita goleiro do Al Hilal e da seleção marroquina, né? Nas laterais, o Mazraoui, que joga improvisado na esquerda, e o Hakimi, que é o melhor lateral direito do mundo. Dupla de zaga com esse Riad, eu não conheço, mas aqui tá falando que ele joga no Crystal Palace. Deve ter sido uma contratação recente. E o Diop, que joga no Fulham. No meio de campo, o Boadi, que joga muita bola. A gente viu o que ele fez contra a seleção brasileira, dominando o jogo. O Boadi joga muita bola. E o El Ainaoui, que deve ter sido uma contratação recente da Roma também, porque eu não me lembro dele jogando com a Roma. Esse segundo volante. Mais à frente, o Ounahi, que fez uma temporada ruim com o Girona rebaixado, mas na última Copa foi uma grande sensação. E no ataque, o Bilal Elkanos, ex-Leicester e muito bom jogador do Stuttgart. Na direita, o Brahim Dias, que é o grande nome dessa seleção. E o Saibari, que faz gol todo jogo. Fez gol na seleção brasileira, fez o gol da vitória contra a Escócia e também fez gol contra o Haiti. O Saibari fez gol em todos os jogos até agora. É um dos grandes destaques, é o grande destaque do Marrocos na Copa do Mundo, né? No geral, a Holanda eu acho um pouquinho mais favorita, mas o Marrocos tende a fazer um jogo muito duro. Outros jogos do dia pra gente passar rapidamente: Copa do Chile vai ter União Espanhola e Colo-Colo. E essa Leagues Cup deve ser tipo uma Copa do Peru. Tem o Melgar e o Deportivo Moquega, e o Deportivo Garcilaso e o Binacional. E são estes os jogos que teremos nessa segunda-feira,
no futebol internacional, beleza? Em relação ao futebol brasileiro, o jogo da seleção, você confere no 21 Futebol Clube, então não esquece de dar uma passadinha por lá também, beleza? Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!